bem com vocês? E hoje, quarta-feira, o Super Pop vai trazer um assunto, aliás, eu achei muito, muito interessante. Crianças que nasceram com altas habilidades, mais conhecidas como superdotadas, e nem sempre é fácil você chegar neste diagnóstico, né? Eu quero conhecer hoje aqui histórias de pais que demoraram anos para descobrirem que os seus filhos tinham essa condição atípica. O nosso objetivo é conhecer melhor esse dom e esclarecer todos os mitos que já o cercam. O Programaço está imperdível, roda o nosso Programaço de hoje. Isso aí, estamos de volta com o nosso Super Pop de hoje. É o seguinte, imagina que você tem um filho, mãe sempre acha que o filho é superdotado, mas algumas pessoas que estão aqui comigo, algumas mulheres, realmente descobriram essa condição muito especial dos filhos. Eu vou falar boa noite para as minhas convidadas. Priscila Mani, tudo bem, Priscila? Tudo bem, boa noite, Luciana. Bem-vinda, e você é a Obrigada. mamãe da Sara. Isso, sou mãe da Sara. Bem-vinda. A Carla Latanzio, é isso mesmo, Carla? Isso mesmo, boa noite. E a Carla, ela é advogada e mãe do Miro. Isso. Mamãe do Miro. E a Domitila Miranda, ela é neuropsicóloga, não é isso? Isso, boa noite. Muito obrigada, doutora. Obrigada pela presença. Bom, a gente vai falar primeiro... Bom, primeiro temos duas mães de crianças com dons diferentes, né? Com condições especiais. E a gente acha só porque a criança é superdotada, tem algum tipo de... mais esperta e... deve ser mesmo, em alguma área, não deve ser fácil isso. Então, a gente vai entender o quanto é desafiador esse diagnóstico. Eu vou falar primeiro com a mãe da Sara. A Sara tem quantos anos, a sua filha? A Sara hoje tem 9 anos. 9 anos? 9 anos. E ela tem super habilidades, é isso? Você me falou com a questão motora, com a questão dos animais, ela entende muito, é isso? Ela entende bastante. A área de habilidade dela, a área de interesse, na verdade, dela. Mas o processo da Sara começou de uma forma muito difícil. Vamos entender, vai, porque eu já sou esbaforida. Eu sei que ela tem 9 anos e ela realmente é uma criança que você já reparou que ela era diferente. Como é que foi? Você teve a Sara e aí, desde muito novinha... Ela teve alguns momentos, assim, alguns marcos de desenvolvimento antes da hora, né? Então, ela andou mais cedo, ela falou mais cedo. Mas, assim, a gente é uma família meio atípica, Sim. né? Nós somos jornalistas, eu e meu marido, a gente tem uma cabeça já um pouco fora da caixa. Então, a gente olhava a Sara, a gente achava que ela era um reflexo da nossa família. Não é? E aí, assim, a professora, já na infância, né, com 1 ano e 8 meses, me chamou, falou que ela era uma menina que precisava do desafio, que ela não escolhia pelo grupo de amigos. Ficava com um pouco de tédio, talvez, rápido, Isso, né? se entediava rapidamente. Porque ela tem, Sara, a gente vai explicar de cada criança. Ela é uma menina de 9 anos, filha da Priscila, que tem altas habilidades, mas demorou muito, como ela está explicando, né? Para a família descobrir, eles enfrentaram diversos diagnósticos até entender que a filha é uma menina genial. Coloca aí para a gente entender um pouquinho mais do assunto. Mão linda sua filha, parabéns. Mãe é tudo coruja, né? Obrigada. Mas, Priscila, deixa eu entender. Logo cedo ela andou cedo, ela falou cedo. Mas o que te chamou a atenção? Tinha alguma dificuldade? Porque a gente sabe que crianças superdotadas também têm dificuldades. Porque se não tivesse nenhuma dificuldade, para você seria uma criança super bonita, super inteligente, saudável. Sim, não é isso? Sim. A Sara era muito, muito agitada, assim, mas uma agitação fora do normal. Ela não parava e ela criava muita coisa, ela explorava muito, escalava, aquela criança desafiadora, né? Mas não chamava a nossa atenção. A gente hoje olha para trás e fala, nossa, ela fazia isso, já era um sinal. Do tipo, ela falava frases muito elaboradas, né? Então, ela tinha 5 anos de idade, ela olhou para mim e falou assim, mamãe, eu me pergunto, quem eu sou? Por que eu tô aqui? E o que eu devo fazer? Então, assim, era complexo, né? Porque são as perguntas que a gente se faz até hoje, né? Sim. Mas assim, a gente achava que ela vivia naquele ambiente de 2 jornalistas. Duas pessoas que dão bastante, vamos dizer assim, as pessoas alimentam a inteligência, né? Exato, e o vocabulário, claro. né? Mas informações em diversos lugares, museu, peça de teatro. A gente dá bastante coisa para criança. Mas aí foi a partir de uma crise, quando ela tinha 7 anos de idade, ela sofreu bullying na escola,
Porque ela levava temas que eram de interesse dela, mas que não era de interesse das crianças da mesma idade. Então, ela passou a ser excluída, né? As amigas passaram a tentar minimizar o potencial dela, achar ela estranha, falavam que ela era burra, queriam diminuí-la, né? E aí ela entrou em crise mesmo, assim. Ela chorava todos os dias. Sim. Foi muito difícil para a gente e por 6 meses eu fiquei todos os dias 40 minutos na porta da escola para ajudá-la a entrar na escola, porque ela não conseguia. Os professores, você chegou a falar com os professores? A gente falou com os professores. Infelizmente, assim, eu não culpo a escola, porque eu acho que falta muita informação ainda e formação de profissionais. Muitos alunos, hoje, né? talvez, né? Muitas, acaba que a maioria ganha. Sim, exatamente. Mas, assim, foi uma falha não terem percebido, até porque em muitos momentos ela se isolava e na hora do break, que é o recreio, ela ficava sozinha na biblioteca, por exemplo. Bonitinho. Então, aí, assim, aquilo me chamou a atenção. E ela vinha para casa e ela chorava, falando: mamãe, por que eu não sou igual às minhas amigas? Eu quero ser igual às minhas amigas. E aquilo era muito doloroso para a gente, foi muito difícil para mim. Ela chegou a falar uma frase que foi um dia que eu chorei muito, que ela falou assim: mamãe, quando você me planejou, você imaginou que eu viria assim ou você queria que eu viesse diferente? Querendo dizer, eu estou dando muito trabalho, sim, claro, né? Eu estou impondo sofrimento. E aí, assim, a gente começou a pesquisar, a investigar, porque eu falei, bom, depois de tudo isso, né, foram 6 meses difíceis, a gente tem que encarar que ela possa ter alguma neurodivergência. Sim. E passamos a investigar. E a primeira psicóloga, que era uma psicóloga comportamental, ela foi à escola, ela veio em casa. Para entender, para observar a Sara. Eu tinha muita certeza que era a Thea, que ela era uma criança do espectro autista. Sim. Porque eu não conhecia altas habilidades de superdotação. E ela tinha alguns comportamentos de seletividade alimentar que pareciam um pouco Thea. E aí, essa foi a primeira psicóloga que olhou e falou: eu estou dando uma hipótese diagnóstica de altas habilidades. É verdade que a escola falou que ela não poderia ser uma criança superdotada porque ela não escrevia bem? Ela não fazia uma redação, parece? Eles nunca falaram isso, mas assim, eu via que quando eu levava esse tema, olha, a hipótese diagnóstica é de altas habilidades, me olhava um pouco estranho. Altas habilidades é uma maneira de falar superdotada? É a mesma coisa no Brasil. No Brasil, a sigla é HSD, que é altas habilidades superdotação. São sinônimos, né? Nos Estados Unidos e em outros países, a gente fala gifted. Gifted child. Domitila, deixa eu entender uma coisa. Uma criança com altas habilidades, porque ela me falou que poderia ser uma neurodivergência, uma criança no espectro autista. Porque eu sei que os autistas também eles têm o foco em alguma coisa, tipo o hiperfoco, que fazem muito bem. Muitas vezes matemática, muitas vezes desenham muito bem. Isso também é uma gifted child? É uma altas habilidades? Então, pode ser e pode não ser, né? Um dos principais desafios que a gente tem na clínica para fazer a avaliação e identificação de uma criança superdotada é saber fazer o que a gente chama de diagnóstico diferencial. Então, por exemplo, tem muitas crianças dentro do espectro do autismo que também têm altas habilidades. Mas o hiperfoco do autista, por exemplo, não é uma alta habilidade necessariamente. Então, uma coisa que poderia diferenciar é assim, muitos autistas eles têm hiperfocos em assuntos, em condições, em estímulos da vida que não necessariamente ocupam um lugar de interesse e funcionalidade para ele. Os superdotados, eles são muito bons, então a gente poderia definir que os superdotados são pessoas que têm um desempenho muito acima do esperado para aquela faixa etária, quando comparado com seus pares, né, em uma área ou em mais de uma área, então eles também podem ser superdotados em mais de uma área, e aquilo não pode ser justificável por treino e não pode ser justificável por outras condições. Então, precisa muito saber fazer o diagnóstico quando tem uma associação com o autismo, porque o autista pode ter um super desempenho também, né? QI é maior ou é só uma questão de desenvolvimento em certa área?
Do ponto de vista técnico, a gente consegue pensar que o QI costuma ser maior. Então, isso é uma coisa que não tem consenso na literatura científica, né? Então, não dá para provar, assim, colocar matematicamente? Então, até dá, mas tem muito questionamento ainda, mas não há um consenso na literatura. Mas, assim, o que a maioria dos artigos das pesquisas dizem, que os superdotados eles têm um QI acima de 120 ou acima de 130. Depende da abordagem, depende do país. Eles consideram QIs acima de 120 e 130. A nossa legislação considera o QI acima de 120, por exemplo, porque a criança superdotada ela é uma criança que é público-alvo da educação especial no Brasil, né? Ela é uma criança de inclusão. E aí, dentre algumas... Porque é uma criança que tem necessidades especiais também, assim. Então, a Priscila estava contando dos desafios que ela vivenciou com a Sara, né? Muitas vezes, a criança superdotada, ela entra em uma espécie de desmotivação com a escola. Porque emocionalmente talvez não esteja preparada e mentalmente está. E isso é muito comum. Assim, tem muitas crianças que, por exemplo, elas estão muito além do grupo delas, do ponto de vista intelectual. Então, crianças de altos QIs, por exemplo, crianças de QI 130, 140, academicamente elas dariam conta de uma, duas séries acima, mas ela tem um emocional que não acompanha. De uma criança. Da idade dela. Da idade dela. Exatamente. E aí a escola, muitas vezes, tem muitas dificuldades com o manejo pedagógico. Sim. Né? E aí tem que ser especializado esse manejo. Por isso, elas são consideradas uma criança de inclusão. E também, Lu, existe uma outra questão. Existe uma superdotação, um tipo de superdotação que não é acadêmico. Existe um tipo de superdotação que são de áreas de performance artística, Sim. que é psicomotora, que é da competência de liderança, que é da competência das habilidades sociais. E essa alta habilidade, essa superdotação, ela não é mensurável por teste de QI necessariamente, sabe? Doutora, mas também não tem uma questão que hoje em dia todo mundo tem um diagnóstico? Não estamos, tipo, hiperdiagnosticando as crianças? Porque crianças inteligentes, assim, tem muitas. Existe assim, uma coisa que você fala, não, essa aqui realmente é diferente. Porque, vamos falar, as crianças hoje elas são muito espertas. Elas têm muita alimentação para o cérebro. A gente vê, as crianças fazem coisas, você fala, gente, é um estímulo. A criança com 1 ano, você fala, gente, tipo, é incrível. Não tem uma coisa de um fator que estamos mais desenvolvidos também? Eu acho que a gente está mais desenvolvido, inclusive do ponto de vista da neurociência, né? Então, a gente tem mais recursos para avaliação das crianças, a gente tem mais conhecimento, Sim. Então a gente consegue identificar e diagnosticar melhor. Porém, existe um universo de uma hipernotificação, um hiperdiagnóstico, por uma falta de conhecimento de alguns profissionais da área, assim. E se a gente ficar preso nessa métrica de um número mágico, Sim. de um QI mágico, aí a gente fica muito perdido, porque a superdotação ela tem muitos outros componentes associados, Sim. né? E mas a avaliação as crianças hoje elas estão bem inteligentes, então? E eu, pelo menos, reparo e falo, gente, eu não me lembro. As crianças estão muito espertas. É uma sensação minha, talvez, mas você, sabe, pega celular, mexe, tipo, é muito louco. Elas estão muito espertas, mas acho que a gente, como mães, né? Fica chocado. A gente fica chocada. Sim. Com certeza. A gente acha tudo o máximo. Mas a gente também deu voz para as crianças, claro. Né? A gente trouxe as crianças para um protagonismo que a nossa geração, por exemplo, não teve. Cala a boca, criança. A gente sabe como era. E hoje os nossos filhos, eles têm voz. E aí isso desenvolve a inteligência Sim. mesmo, né? Agora, existe uma cobrança, se a gente repara, vamos dizer, temos mães assim, de crianças superdotadas, existe uma exigência maior? Ela é inteligente, ela dá conta? E acaba gerando uma insegurança emocional, porque só porque ela é muito inteligente, eu tenho uma superdotação, superdotação, né? Alta habilidade, talvez espere mais do que ela pode entregar, até pela questão emocional. Esse é um dos principais fatores de risco de saúde mental de superdotados, crianças e adultos, assim. Porque existe uma expectativa de audiência, né? O mundo fica esperando que aquela criança vai abrir a boca e vai sair uma coisa brilhante, genial de dentro dela todo o tempo. E não é todo o tempo. É, criança. Porque ninguém é superdotado em tudo. Claro. Assim, os superdotados têm muito medo de falhar, eles têm muito medo de errar, eles têm muito medo Sem ter a cobrança. Por conta de uma cobrança. Assim, todos nós acho que temos Óbvio. um pouco isso, mas no caso da superdotação, a expectativa de escola, de família, é que eles brilhem, que eles sejam incríveis sempre. E eles não serão. Doutora, né? tem uma coisa interessante que a gente fala coisa na frente da criança, como se a criança não estivesse lá.
eles não ouvem tudo. Porque eu vejo pais falando com o médico, não sei o quê, parece que a criança não está ali, a criança está ouvindo tudo. Isso é uma questão minha. Eu falo, gente, mas a criança está ouvindo. Tem que ter esse cuidado. E é isso, as crianças estão ouvindo, elas sabem que a gente está falando tudo sobre elas. E aí a conversa que os nossos profissionais... Pede para sair, né? Tem que ser sem a criança, necessariamente. Você acha que é uma questão genética? Você tem na família alguém superdotado? Gifted? Tenho. Inclusive, eu ia falar quando você falou que essa criança ela é muito exigida e faz tudo sozinha, autônoma. O meu, na pesquisa da Sara, que foi demorada, levou 1 ano e meio, eu recebi diagnóstico errado, recebemos o diagnóstico de TDAH e ela não é uma criança com TDAH. Então, foi muito difícil o percurso, né? Abalou toda a família até que a gente chegasse ao diagnóstico. E aí você mapeia geneticamente a família, né? Você começa a falar, mas de onde veio? E aí o meu marido também foi avaliado e ele também veio com altas habilidades de superdotação. E ele, sim, foi uma criança, óbvio, na época, hoje ele tem 50 anos. Sim, diferente. Na época, ninguém sabia, né, desse tipo de identificação. Mas ele era uma criança muito bem resolvida. Ele resolvia muitas coisas sozinho. E aí ele não teve esse olhar de que ele também tinha dificuldades e desafios. Sim. Como você falou da dificuldade de escrita da Sara, ela tem uma velocidade de processamento tão alta que para ela lentificar o processo da escrita é horrível. É muito desafiador. É difícil. Então é isso na escola, mas na acaba matemática perdendo a atenção, né? Porque já entendeu, já está pensando em outra coisa, já está fazendo. É isso. E já a matemática, coisa lógica, visual, visoespacial, ela é assim muito rápida. Então isso que a Domitila traz é muito importante, porque a criança superdotada, ela tem habilidades acima da média em algumas áreas, mas ela tem muitos desafios, claro. Né? E você hoje se vê como uma porta-voz, porque você é jornalista e vocês falam muito abertamente sobre isso, sim, até para ajudar outros pais que possam ter essa dúvida, será que minha filha é assim? Às vezes não, mas quem sabe, né? Eu sofri muito para encontrar a identificação da Sara, né? Emocionalmente, eu tive também questões... Ela é uma graça. Obrigada. Ela é muito ligada à natureza e aos animais. Eu estava dizendo, ela prefere ir para a Amazônia. Você pergunta para ela, você quer ir para a Disney? Não, prefiro ir para a Amazônia. Uma graça. Porque ela gosta de estudar os animais, cuida, né? Uma graça ela. Parabéns. Obrigada. Uma criança feliz. É uma criança feliz, isso que importa. com desafios, né? Mas sim, uma criança parte. Feliz. Parabéns. Hoje obrigada. E agora eu vou para os comerciais e eu volto rapidinho, fiquem aí. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho com a Carla. Carla, que é o Miro, né? Um menino de 8 aninhos, com superdotação e que desde muito cedo fazia perguntas muito fora do comum também. Ele se interessa por planetas e eu ouvi uma coisa que me contaram, eu estava lendo a história, chegou a ensinar pessoas sobre o aparelho digestivo, gente. Como assim? Coloca aí. Jimenez, eu estou no Museu Interativo em São Paulo e agora nós vamos testar as habilidades do Miro, esse nosso gênio de 9 anos. Ele foi reconhecido pela NASA porque ele descobriu asteroides até então desconhecidos, né, Miro? Tudo bem? Sim. Isso aqui já olha, um meteorito. Me fala um pouco desse meteorito. Os meteoritos, eles são parte de meteoros que caíram assim, e quando eles colidem na Terra, os pedaços que sobraram deles são meteoritos. Que ficam pelo espaço. Você é muito inteligente. E a NASA foi lá e te reconheceu, não foi? Sim. Você achou alguns meteoros, né, alguns asteroides. Quantos asteroides você encontrou que a NASA foi lá e te reconheceu? Mais de 15, não foi? Mais de 32. Mais de 32. Às vezes eu caço os asteroides para a NASA identificar eles e checar, porque às vezes, se não tivesse identificado, eles podem colidir com a Terra. Miro, eu vou te levar para casa, Miro. Vamos andando, vamos. Vamos ver mais coisas, espera aí. Vamos ver mais. Olha esse que grande.
Bom, Carla, primeiro eu fiquei passada que seu filho tem 8 aninhos e descobriu asteroides, mas vamos começar do começo, porque aqui a pessoa já está ansiosa. Você, desde cedo, notou que o Miro era, vamos dizer assim, diferente? O mais rápido, vamos dizer? Sim, o marco do neurodesenvolvimento dele, os marcos de neurodesenvolvimento dele sempre foram precoces, né? Andou muito cedo? Sentou cedo, andou cedo, falou cedo. Quantos anos estava falando? Com 1 ano ele já estava falando, Organizado. 1 ano e meio ele já falava frases complexas, Ok. assim. Mas eu não convivia muito com criança. Certo. Eu não Seu tinha primeiro referência. Eu não tenho. Sim. Meus sobrinhos são todos bebês agora, então Ok. eu não tinha referência. Eu ouvia as pessoas falarem, né? Nossa, como ele é esperto. Olha, chegou o bebê super desenvolvido, uma coisa assim. Sim. E aí eu comecei a desconfiar. Ah, Magra, joga xadrez. Joga. Para. Ai, bonitinho. Pode falar. Ele adora. Adora xadrez. E aí você começou a observar. Em que momento que você olhou e falou assim, ele teve alguma dificuldade? Você falou, tem alguma coisa diferente com ele? Ou, não é igual a todos os outros, vai. Eu e meu marido, né, nós tivemos algumas surpresas, né, que ele nos surpreendeu com conhecimentos assim com 2 anos. Ele tinha interesses muito peculiares, como por exemplo esse do corpo humano, né? Eu o levei a uma feira do livro que tinha num shopping aqui. Sim, feirinha do livro. E eu queria comprar livros da literatura que eu tive quando eu era criança, Sim. né? Infantil. Livro bonitinho, Baby Einstein. Aí eu falava, olha aqui, Miro, a mamãe vai te dar um livro. Olha, tem esse do Pinóquio, eu apresentava, né? Sim, claro. Aí ele, Baleia, mamãe, Moby Dick. Eu não quero nenhum desses, o que eu quero tá lá atrás. Aí ele foi me mostrar, era um Atlas do Corpo Humano. Ele tinha 2 anos. E você, tipo... Eu falei, nossa, eu não vou gastar dinheiro com isso, porque vai ser jogado fora, né? Sim. E ele falou, olha, mamãe, se não for para comprar esse, não precisa comprar outro. Organizadíssimo na cabeça. Aí eu comprei, né, o livro, contrariada. Aí quando chegamos em casa, ele repetidas vezes ele quis ler o livro, ele decorou todo o sistema digestivo, todas as páginas do livro. E aí ele parava as pessoas na rua para explicar como funcionava a digestão humana. Ele tinha 2 aninhos, As pessoas olhavam e falavam, nossa, criança estranha. Exatamente isso. Então a gente começou a observar que tinha coisas diferentes nele, né? A habilidade de montar coisas, com 3 anos, ele conseguia montar brinquedos muito mais rápido que eu. Um brinquedo que eu não conseguia montar, ele falava, mamãe, posso tentar? Deixa eu te ajudar, mamãe. Tipo isso, ele tinha 3 anos. Eu falava, qual é a chance de uma criança de 3 anos conseguir montar um brinquedo que eu não estou conseguindo? E aí ele pegava e em um segundo ele montava. E eu, como assim? Como que você fez isso? Ele, aqui, mamãe, eu estava vendo o manual. Aí eu falei, nossa, gente, isso tá estranho. Muito estranho. E quem ensinou ele a jogar xadrez? O aplicativo que ele gosta de ficar mexendo. E aí a minha mãe outro dia estava com o aplicativo. Aí ele, deixa eu ver, vovó. Aí ele começou a jogar com o computador. Aí quando a gente viu, ele já estava jogando. E como que surgiu esse interesse por asteroides? Quando ele tinha 3 anos, também Quando tinha 3 anos, gente. Ele tinha 3 anos, ok. Teve uma passagem que ele era muito apaixonado pelo Superman nessa época. Ok. E aí outro dia ele falou, mamãe, eu queria muito ser como Superman. Aí eu falei, como, filho, voar, ter superpoderes, ser super forte? Não, mamãe, eu queria ajudar a salvar as pessoas. Tá. Aí, disso, ele assistiu um filme dos dinossauros lá da Disney, que tinha um momento em que os asteroides começavam a cair. E ele ficou muito impressionado com aquele filme. Aí ele questionou, mamãe, isso foi real? Eu falei, foi, filho. E os dinossauros não existem mais por causa deste asteroide? Ok. Eu falei, sim. Ele falou, mas a gente, então, a era dos dinossauros acabou por causa de um asteroide. E quem garante que a era dos humanos também não vai acabar? Nossa, com 3 anos? Sim. E aí? Aí ele começou a se interessar muito por astronomia, né? Outro dia ele estava também com a cidade assistindo TV e eu queria que ele dormisse, que ele é muito agitado, ele tem um pouco de dificuldade para dormir. Sim. Aí ele queria assistir TV, eu falei, bom, vou colocar um documentário daqueles bem antigos, né? Que a pessoa vai falando devagar para ver se dá um sono nele. Aí na Netflix tinha o Cosmos, do Carl Sagan, e aí eu coloquei. Aí, gente, mas aí é meio, né? Complexo, né? Eu achei que Cosmos é um pouco... Eu achei que é um pouco complexo para ele. Complexo. Só um pouco. Só um pouquinho. Eu fui, sei lá, arrumar algumas coisas e eu tava um silêncio muito grande na sala. Aí quando eu cheguei, assim, falei, dormiu, né? Tá muito quieto. Assim, vidrado. Tava vidrado. Aí ele virou assim pra mim com os olhos bem abertos. Mamãe, você sabia que o buraco negro, ele capta toda a luz?
E você sabia que o buraco branco é o contrário, ele repele toda a luz. E também tem um buraco de minhoca que você consegue viajar de um lugar a outro do espaço. Aí eu assim, esse não vai dar certo. Então, filho, a gente tem que desligar a TV agora. Vamos ligar a Peppa Pig, que tá melhor. Tipo, vamos dormir. Galinha pintadinha. Vamos por uma coisa um pouco mais simples, filho. Aí eu descobri que ele tinha realmente interesse por isso. E ele descobriu como é que é essa história da NASA? Então, você estava me explicando. Aí as crianças superdotadas, elas têm uma demanda de gasto energético e mental muito grande, muito grande. Como se fosse alimentar o cérebro. Exatamente. É assim, a fome que a gente sente de comida, eles sentem de desafios mentais. Ok. E se você não nutrir isso, a criança não fica bem, ela fica estressada, agitada. Então, entediada seria exatamente, a palavra é essa. O tédio para ele, tédio, com 5 anos ele falou, mamãe, o tédio para mim é uma tortura, que é o que ele falava da escola. Uma organização mental dele já, hein? Sim. E aí eu comecei a pesquisar na internet programas para ele participar que tivessem relação com o interesse dele, né? E aí foi quando eu descobri o NASA Space Apps e o Caça Asteroides. E aí eu cadastrei lá ele, falei, bom, vou fazer a inscrição, depois a gente vê como é, né? E aí, quando começou o programa do Caça Asteroides, que quando ele tinha 5 anos, aqui no Brasil ele era comandado pelo MCTI, que é o Ministério da Ciência do Brasil, ele começou a mexer no programa, que é um programa profissional de astronomia. Desculpa te cortar, mas eu acho que a gente tem um vídeo dele, não temos? Eu quero assistir o vídeo, que agora eu fiquei curiosa. A gente volta para a mamãe. Sim. Cadê o vídeo dele? M, L... Que esperto. T 0 0 0 6. Gente, isso aí ele dando nome para um asteroide que ele achou, é isso mesmo? Isso, ele identificou. Como é que ele achou o asteroide? Nesse programa, que é um programa oficial de astronomia, né, que os astrônomos usam para identificar corpos celestes. E aí, essas imagens são imagens que são capturadas por um telescópio lá no Havaí, que é um telescópio de defesa planetária, que capta imagens para os astrônomos analisarem se eles identificam corpos celestes que representam um perigo para a segurança humana. Então, a gente recebe essas imagens do IASC, que é o órgão que cuida desse programa, do Caça Asteroides. E aí abre essas imagens dentro do Astrométrica, que é esse programa de astronomia, e é onde ele fica analisando parâmetros para ver se ele identifica um asteroide. Primeiro que a criança já está ali focada, doutora, já é uma coisa atípica, porque nessa idade, juro, as crianças querem ver galinha pintadinha e nada, né, normal. O Peppa Pig é uma outra história. Já tem são coisas complexas, né? Você caçar asteroide, tipo, qualquer criança dentro do padrão vai ficar com tédio rapidamente. Sim, com certeza. E imagina o Miro nessa fase indo para a escola e querendo contar sobre a empreitada dele caçando asteroides e os amigos dele querendo falar do desenho da Peppa Pig, que a mãe da Peppa Pig que é uma graça. É isso. Então, essa é uma das coisas que chama a nossa atenção a primeira vez mesmo. Uma das coisas que a gente sempre investiga na clínica são sinais de precocidade. Isso é muito precoce, né? E muito específico. A Carla até falou sobre hiperfoco, né? A gente costuma chamar de hiperfoco quando traz algum tipo de prejuízo para a vida da criança. Esse vídeo do Miro que a gente viu é uma área de interesse, muito interesse dele, mas de fato é uma área que, se ele se desenvolve, ele transforma a ciência, né? Então não é exatamente um hiperfoco. Agora, quando a criança está muito envolvida na área de interesse, ao ponto de se afastar socialmente dos pares. Não joga futebol, não pula corda. Não tem outras atividades, né, que a infância exige para uma infância saudável. Aí a gente tem um foco de atenção clínica. Assim. E aqui temos duas mães extremamente inteligentes, cultas, mas às vezes pode estar na mão ter uma família talvez não tão preparada para recebê-los, aí o negócio começa a ficar mais complicado ainda. Sim, e aí nesses casos a gente tem crianças que estão muitas vezes sob atenção mesmo, porque elas não têm um ambiente que estimule. Sim. Ou muitas vezes até, mesmo em ambientes que possam oferecer a estimulação adequada, mas você tem famílias que estão na vida que a gente tem, né? Na correria de trabalho e tal, e que não viram mesmo, Sim. né? E essa hiperestimulação é benéfico
ou maléfico para a criança? Porque eu acredito que algumas mães, vamos dizer, se notar que seu filho é hiperdotado, começa a dar... Isso aí é benéfico para a criança? Então, depende do caso, né? Se você tem uma criança que ela está com a saúde mental em dia, ela tem boas habilidades sociais, ela tem amigos, ela não se sente esquisita, ela consegue interagir com os pares e está tudo certo, investir na área de interesse dela é uma coisa maravilhosa, porque você vai minimizar o tédio, você vai minimizar, né, o desconforto de não ser estimulado como o cérebro do superdotado gosta. Agora, muitas vezes, você tem crianças que só têm prazer na vida quando ela está na área de interesse. E aí a orientação clínica é sempre que as famílias busquem estimular esse indivíduo para que ele construa outros interesses. O Miro joga futebol? Não. Faz um esporte? Você consegue andar de bicicleta com ele? Fazer Ele aprendeu a andar de bicicleta sem rodinhas com 2 anos. Sim. E ele gosta de alguns esportes mais individuais, como tênis. Ele faz. E a Sara também, você consegue levar para fazer, vamos dizer assim, atividades de criança mesmo? Sim, a Sara ela tem um outro perfil, né? Quando a Domitila fala que a gente tem o perfil acadêmico e o produtivo criativo, a Sara tem um perfil produtivo criativo. Boa. Então, ela é muito questionadora daquilo que já foi criado. Isso é um desafio enorme, porque a escola, por exemplo, ela recebe a lição de casa. Por que está falando assim? Por que isso não está errado? Não tá, a professora deve adorar ela. Então, assim, e hoje o que você falou é verdade, a gente pode dar o suporte para eles, mas tem muitas famílias que não estão que a professora, por exemplo, fala, essa criança está atrapalhando a aula, essa criança pergunta demais. E, na verdade, essa criança precisa de ajuda, né? Sim. Precisa de suporte. Com certeza. E agora eu volto em 30 segundinhos, é rapidinho. E ela tem um filho, Romeu, que parece que tem um pensamento extremamente avançado, inclusive em cálculos matemáticos. Vamos falar com a Raquel. Raquel, você está aí? Olá, boa noite. Tudo bem, Raquel? Tudo bem. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Também estou com outras mamães aqui no palco. Primeiro e antes de mais nada, parabéns pelo Romeu. Obrigada. Quantos aninhos tem o Romeu? Ele fez 10 esse ano. 10 aninhos. Olha, eu estava lendo um pouquinho sobre ele, está dizendo que aos 5 anos o Romeu já fazia cálculos matemáticos de adulto, é isso? A história, a gente estava no Uber e eu perguntei para o motorista quanto tempo faltava para a gente chegar e o motorista falou 9 minutos. E aí, imediatamente, o Romeu falou, mamãe, 540 segundos. Isso ele ainda... Faltava uma semana para ele fazer 5 anos, na verdade. Você olhou e falou o quê, filho? Eu achei que ele tivesse ouvido essa resposta em algum lugar, coincidentemente, mas na mesma semana... Ele estava tomando banho, aquela coisa de mãe, né? Romeu, sai do banho. Você está 2 horas no banho. Ele mamãe, 7.200 segundos. Aí eu fiz todo o acompanhamento, levei na neuropsicóloga e realmente o diagnóstico dele foi de superdotação e altas habilidades. Foi nesse momento, a primeira vez que você olhou e você falou assim, esse menino é um pouco diferente, atípico. Eu via, mas eu não enxergava, porque com 1 ano e 8 meses, 2, ele já sabia todo o alfabeto e com 2,5 ele já lia frases, sabe? Só que eu ainda era leiga no assunto superdotação, eu achava só que ele era espertinho ou um pouquinho avançado. Então, com 3 anos ele lia tudo, andou rápido, começou a falar, com 1 ano formulava frases também complexas, sempre muito curioso, decorava número muito fácil. Meu CPF, quando eu tinha que dar, ele já sabia o número? Já sabia, número de telefone. Então, ele gosta muito de números, né? Você só tem o Romeu? Só tem o Romeu. Porque eu acho que se você tem um outro filho, às vezes a gente acaba fazendo o comparativo. Quando é primeiro filho, você acha que tudo é normal. Quer dizer, não deixa de ser normal. Mas, assim, equiparando com o outro, às vezes você nota alguma dificuldade, alguma habilidade. Então, por ser primeiro filho, acaba que é tudo muito... Primeira mãe, primeira viagem. É isso? Primeira viagem como mãe e de um superdotado. Eu tive que começar a aprender muita coisa, né? Os avanços da escola. Ele avançou 2 anos, ele está no 7º ano. Então, isso que eu queria te perguntar. Foi difícil esse diagnóstico? O
O diagnóstico não foi difícil, porque eu tive acompanhamento de uma neuropsicóloga muito boa, mas a adaptação, porque eu ouvi isso de uma neuro, o superdotado é uma bolinha no mundo de quadradinho, a gente não consegue encaixar. Então, a gente tentar esse encaixe, forçar esse encaixe numa coisa que normalmente é a média, acaba deixando a criança frustrada, com ansiedade, desanimada. Então, eu sempre compreendi o meu filho. E às vezes ele chegava da escola, mamãe, eu não quero copiar. E ele tomava advertência porque ele não copiava. Eu falei, não, você não precisa copiar, meu amor. Então é chato algumas coisas na escola, entendeu? E aí eu chego e valido o meu filho. Eu concordo com você, meu amor. Então a mamãe vai lá, vai conversar e eu tenho que ir na escola, levar o laudo para explicar que ele tem uma neurodivergência, que ele precisa ter um plano de educacional individual, individualizado. Quinta para sexta. Certo. E aí, agora não tem como pular mais, né? Mas mesmo assim, a aula de matemática é um saco para ele. Mas eles não têm no colégio dele, porque no colégio do meu filho tem Set 1, Set 2, Set 3, que é a rapidez, a velocidade com que a criança aprende. Algumas crianças, mas basicamente a matéria é a mesma, no caso, mas a velocidade com que a criança aprende é meio de acordo com o tipo de pensamento. Então, cada criança tem uma velocidade. Não tem isso no colégio dele? Não, adoraria que fosse como na escola do seu filho, mas é muito chato. Inclusive, eu estou mudando de escola por causa disso. Porque às vezes a criança tem uma velocidade diferente. Não é porque às vezes é mais devagar também, que não é tão inteligente, mas cada criança tem uma habilidade. Sim. Inclusive o superdotado que tem essa capacidade de processar muito mais rápido. Sim. Então, no meu ponto de vista, a solução poderia pegar um professor do ensino médio, que é o que o meu filho gosta, pegar uma equação de 4º grau, com a fórmula de Bhaskara que ele sabe, e dar um papelzinho com o binômio de Newton, com polinômios, e deixar ele lá no Com 10 anos? Desde os 6 anos ele faz já. Entendi. E como que ele lida emocionalmente com as crianças de 13? Ele fica um pouco... Durante esses 3 anos nessa escola, ele sofreu um pouco de bullying também por aparecer no programa do Luciano Huck, porque às vezes ele levantava a mão. Sim. Tia, eu sei. Só porque você foi no Luciano Huck. Eu que não sou muito boa de matemática, eu falo, mamãe não entendeu muita equação, mas a mamãe vai te ajudar. Eu tenho descalculia, eu fico nervosa com números. Então, às vezes, mamãe, olha só. Porque na internet eu vi que se você prefere ganhar 2 milhões num mês ou 50 centavos a cada segundo. Porque se a cada segundo você ganha 50 centavos, em 1 hora você vai ter tanto. Eu já perdi o começo da questão. Domitila, como é que a mamãe faz? Isso é uma boa pergunta que ela falou. A mamãe do Romeu. Ela, às vezes, a criança chega com algumas questões que os pais não conseguem acompanhar. Primeiro que faz tanto tempo que a gente já estudou isso, e no dever de casa, como que resolve? Nessa hora a gente precisa de ajuda, né? E me falando como mãe também, a gente precisa de ajuda, porque as crianças superdotadas, em vários momentos, elas vão alcançar a complexidade de alguns assuntos que a família não vai acompanhar. Nem é esperado que acompanhe. É isso que caracteriza essa criança como atípica, como superdotada, né? Sim. E aí, nessa hora, a gente precisa de suporte dos especialistas, e como a Raquel está colocando, a criança precisa de um plano de ensino individualizado. Muitas vezes por conta dessa ansiedade, não ansiedade, mas essa vontade, ânsia né? Vontade, esse cérebro que eu sempre falo assim, Luciana, o cérebro... Uma esponja, né? O cérebro do superdotado, pensa assim, o nosso cérebro é um cérebro que está sempre cheio. A nossa geração foi meio formada para um cérebro cheio. O cérebro do superdotado, ele transborda. E se ele não transborda, não está tudo bem. É verdade que eles sempre acham que é todo mundo meio lerdo? É comum. Deve ser mesmo, a gente deve ser, né? E isso faz com que as crianças, muitas vezes, não se sintam parte, porque tem que esperar o outro. Mas aí você tem assim, vamos pensar, o Romeu deve ser um menino que viveu isso. Uma graça. Você tem uma formação de cérebro que não desenvolveu ainda a função executiva suficiente para você conseguir esperar tanto quanto aquilo exige. A maturidade. E aí eles não dão conta de estar junto com os amigos, esperar o raciocínio do amigo para chegar onde ele chegou antes. E aí pode ser numa área, por exemplo, igual a do Romeu, acadêmica, que é uma área complexa, científica. Claro. Pode ser sobre os asteroides, pode ser sobre os animais, como a Sara, né? E isso é muito comum. Eles falam que é muito difícil esperar porque as pessoas são lentas.
Agora, eu queria saber o seguinte sobre o Romeu ainda, Raquel. E hoje, você diria que ele está adaptado? Ele já está 2 séries acima da faixa etária dele. Você sente que ele é um menininho feliz? Está adaptado? Ele já entendeu que ele é diferente das outras crianças? Já, eu faço questão de fazer isso porque eu acho que nós, adultos, a gente tem que ter um autoconhecimento, a gente tem que entender quem a gente é para a gente ser bem resolvido na vida, para fazer as coisas, para ser feliz, para se relacionar. Então eu falo, desde pequeno, meu filho, você tem uns parafusinhos a mais, você não é melhor nem pior do que ninguém. Você é diferente, você tem os parafusinhos a mais. O que você pode fazer? Aí, por exemplo, teve aula de xadrez na Rocinha, que foi um projeto social. Eu perguntei, você quer, meu amor, dar aula para as crianças que não têm dinheiro para pagar? Quero, mamãe, eu adoro ensinar. Aí a gente ficou por meses indo para a Rocinha e ele ensinou para umas 40 pessoas. Bonitinho. De 6, ele tá me corrigindo. Ele tá que aqui. bonitinho. Manda um beijo para ele. Mandou um beijo. Manda de volta. Vem cá. Muito bonitinho. Ele vai dar um beijo, tá bom? Boa noite, Romeu. Você tá Bom muito dia. lindo, hein? Tudo bem, lindo? Tudo. Você podia me ensinar a jogar xadrez, que eu acho tão difícil, viu? Parabéns, viu? Obrigado. Bonitinho demais. Raquel, muito obrigada. Olha só, esperto o Obrigada. rapaz, hein? Gostei dele, uma Obrigada. graça. Parabéns por esse seu filho lindo. Que bom que ele é uma criança saudável, feliz, que tem uma mãe que é muito interessada. Isso que importa. Eles são todos crianças muito amadas. É o que a gente gosta de ver como mãe. Obrigada, viu, Raquel? Dá um beijo no Romeu. Pelo convite. Fala que se ele vier para São Paulo, vai me ensinar a jogar xadrez, tá? Tá bom. A tia vai Obrigada demorar um pelo pouquinho. convite. Obrigada, querida. Muito obrigada mesmo. Olha, o interessante que eu tô vendo aqui nesse programa, eu sou mãe babona. E eu tô vendo cada mãe aqui com um brilho nos olhos, falando dos filhos. Isso me deixa com o coração cheio de amor, porque toda criança é especial de alguma maneira, né? E eu acho que a gente conseguir colocar isso junto dentro da sociedade de uma maneira cheia de carinho, cheia de amor, é tão especial, mamães. Porque toda criança tem sua particularidade. E a gente vê cada absurdo, então eu fico feliz em ter um programa que é cheio de amor pelas crianças. É verdade que eles têm, assim, um hiperfoco em alguma coisa e são extremamente detalhistas, essas crianças? Sim, no momento do hiperfoco, sim, né? Então, quando você fala assim, vamos ter um chefe, na minha cabeça vem assim, por enquanto, sim. Sim. Porque muitas vezes o que acontece com o superdotado, ele tem um hiperfoco, ele aprofunda naquilo num nível de riqueza e detalhes que os especialistas não alcançam. Então, eu estava hoje mais cedo conversando com a Priscila, ela falou, a Sara, ela consegue falar de animais melhor que o veterinário, sim, sabe? Mas daqui a pouco eles cansam, porque eles vão com um nível de profundidade tão imenso e esgota. Sim. E aí tem a migração de foco, né? Eles vão para uma outra área de interesse, porque o cérebro transbordou, e aí eles vão procurar outro, até encher, transbordar. É uma busca infinita, assim. Você também tem uma filhinha que é superdotada, não tem? Eu tenho uma filha superdotada, sou mãe de 2 meninas. Parabéns. E a minha mais velha, a gente sabe que é superdotada, e a mais nova, com 2 anos, está dando muitos sinais também. Bom, mas você pelo menos já está preparada, porque ufa, os pais aqui têm que suar, você já está acostumada da sua área. Ah, então, mais ou menos. Assim, claro que ser especialista é um benefício, ajuda, né? Eu estudo muito, eu sou da área da pesquisa, então... Com certeza, mas filho, você sabe, né? Você é mãe, filho tira a gente do eixo. É verdade. Eu falo para as mães que eu atendo no consultório. A gente chora, esperneia. Pois é, eu falo sempre para as mães do consultório, falo, gente, o afeto é uma cortina, assim, ele entra na nossa frente e a gente não enxerga nada. Não consegue enxergar mais nada. Pois o amor, né? O amor desesperado que a gente tem. Ainda bem, né? Ainda bem. Papai e mamães aqui, a gente ufa, mas que bom que eles são amados. Aquilo que a gente falou, que maravilha essas crianças ter pais e mães que realmente estão aptos a recebê-los com todo amor. Eu até me emociono, porque meus filhos são meus amores. Então, segura que eu vou dar um recado. Estamos de volta com o nosso Super Pop. Hoje o tema é interessantíssimo. Estamos falando de crianças com superdotação, crianças especiais. Aliás, são todas especiais. Mas hoje eu recebo aqui pais e mães e uma especialista que nos ensinaram muito sobre o assunto. Você que está em casa, que acha que seu filho é, vamos dizer assim, um pouco mais avançado, tem algumas características talvez um pouco diferentes. É bom você assistir o programa, comentar, procurar um especialista. A gente nunca sabe onde a resposta vem. Eu quero agradecer a Domitila. Muito obrigada, Domitila. Parabéns pelo seu trabalho. Deve ser muito divertido.
Eu me divirto muito, mas é um super desafio. E, Lu, queria também eu te agradecer pela abertura do tema. A gente precisa muito falar sobre superdotação, então muito, muito obrigada pela oportunidade. Se alguém quiser te achar, você tem alguma coisa no YouTube, alguma coisa para... Eu tenho um canal do YouTube que chama Papo de Criança. Legal. Mas o Papo de Criança não é específico sobre altas habilidades. Mas aí já te acha. Mas já me encontra. E tem o perfil do Instagram, que é o @domineuropsi. Muito bem, muito obrigada, viu, querida? Eu vou agradecer também a Priscila. Muito, muito obrigada. Linda sua filha também, parabéns. Obrigada. Que sorte a dela. Obrigada. Eu também te agradeço por dar esse espaço a esse tema, que a gente se transforma, Sim. a mãe se transforma em ativista do Sim, tema óbvio. para ajudar outras mães, outros pais, né? Eu adorei a roupa toda laranja, muito alegre. Obrigada. Obrigada mesmo. Eu quero agradecer também a Carla, é a mãe do Miro. Muito obrigada, Carla. Eu que agradeço. É tão importante abrir esse espaço para a gente falar disso no Brasil, né? Sim. Muito obrigada. Eu acredito que as mães acabam se sentindo sozinhas e às vezes até a gente que não entende fala, meu, será que eu tô, né? Tô achando que é demais, tô achando que é de menos, que a gente passa isso na cabeça da mãe, né? Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu vou até aproveitar para dizer aos pais que eu abri uma plataforma de suporte para pais online que chama apit.com.br, onde os pais têm acesso a orientações de especialistas para ajudar no desenvolvimento das crianças. Parabéns pela Obrigada. iniciativa. Bom, e para você que está em casa, o fato é o seguinte, o amor sempre vence. Respeite, ouça e ame seu filho, que é isso que eles precisam. Queria agradecer a todos vocês. Um beijo para essas crianças muito espertas. Vem ensinar a tia a jogar xadrez. Obrigada, boa noite, tchau.